Boa tarde. Meu nome é Camila, eu sou professora do Departamento de Oceanografia da UFBA e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre recifes de coral, quais são os principais impactos, o que são, né, recifes de coral primeiro, o que são os corais. Eu acho que está bem na mídia agora, teve até reportagem do Fantástico esses dias, não sei se vocês acompanharam. Então, inclusive na reportagem falaram muito dos recifes de corais, aí depois falavam os corais. Então, para a gente acabar um pouquinho com essa confusão do que é o quê, e também queria falar um pouco para vocês sobre como que a gente está monitorando e algumas ações de conservação que a gente tem feito. Então, o título da palestra de hoje é Ambientes Recifais no Brasil, como estamos monitorando e cuidando desses ecossistemas. Quando eu fui convidada para fazer essa palestra, eu não sabia muito como ia ser o perfil das pessoas que iam assistir, se era criança, adolescente, adulto, enfim. E aí eu achei necessário trazer um pouquinho de introdução, né? Um pouquinho do que são esses ecossistemas, de como que a gente define, né? Então, a palestra está mais ou menos dividida em 4 partes. Primeiro, uma introduçãozinha com conceitos, qual a importância desses ambientes, por que a gente quer, né, estudar, conservar, manter esses ambientes vivos. Um pouquinho da diversidade, biologia, ecologia e distribuição dos recifes, principalmente no Brasil. Quais são as ameaças e impactos, isso a gente vai falando, né, ao decorrer da palestra. E alguns métodos de pesquisa, principalmente do monitoramento, que a gente faz aqui, tanto aqui na UFBA, quanto por outros meios de pesquisa, outras organizações ambientais, e um pouquinho do RIFCheck Brasil, que é um projeto do qual eu faço parte há uns mais ou menos 13 anos. Outra coisa, não gostaria que isso fosse um monólogo, então se vocês puderem participar vez ou outra também, eu agradeço muito, certo? Que aí eu não fico cansada. Então, uma das definições que a gente mais vê em livros, artigos, enfim, são aqui recifes de coral, e aí tá certo mesmo, é no singular de coral, são um dos ecossistemas mais biodiversos do mundo. Então, eles são sistemas complexos, dos quais milhares de espécies marinhas dependem, e além disso, provém bens e serviços para comunidades em todo o mundo. Então, a gente tem aí animais marinhos que dependem dos corais, dos recifes de corais, né? Vários animais marinhos. Proteção da costa. Então, os recifes, eles formam tipo uma barreira que protege a costa da ação de ondas, de correntes, até de tsunami. Quando tem recife, quando tem manguezal, a gente vê que a zona costeira, ela sofre menos. Tem joias que são feitas de coral, principalmente mais antigamente, né? Hoje em dia, por favor, não. E remédios. Eu coloquei aqui o aciclovir, que ele é bem conhecido, mas o aciclovir, na verdade, ele não é feito de espécies marinhas, mas o predecessor dele, que veio antes dele, E alguns remédios que são usados contra o câncer, alguns quimioterápicos, também são advindos de esponjas marinhas que a gente encontra em recifes de coral. Então, para pesca, para navegação, né? Aqui para pesca artesanal, essa foto é de uma criança pescando em Tamandaré e já levando um bocado de peixe, né? Para a família, seja para venda, seja para alimentação. Tá. E aí eu falei que são ambientes muito ricos, tal, etc. Mas não disse a definição, né? O que são realmente recifes de coral. Alguém tem uma definição rápida? Alguém pode falar? São ecossistemas formados por corais. Né? Mas aí, o que são corais? Coral é o quê? Coral. É um animal marinho que ajuda muito na biodiversidade, tanto para regulação do clima, a habitat de outros animais também.
Perfeito. Parabéns. Então, essa primeira... 10. Essa primeira parte já foi, porque eu ia perguntar, até porque o pessoal, por muito tempo, confundia com rocha. Então, aqui um coral, por exemplo, coral cérebro que a gente tem aqui, né, em vários recifes aqui da Bahia, do Brasil. Já acharam que coral era rocha. Então, ele antigamente, né, muito antigamente, estava descrito no livro das rochas, Corália. Era a rocha vermelha, estava lá como rocha inanimada. Depois ele foi descrito como vegetal. E aí alguém falou assim, rapaz, reage ao toque. A gente toca, abre e fecha, tipo uma plantinha assim. E aí decidiram criar um reino, nós já não tem reino animal, vegetal. Decidiram falar assim, não, é um negócio que é junto. É planta e é animal. Então vamos criar um reino chamado zoófita. Zoófita, né? Fita de planta e zoo de animal. Criaram um reino para os corais, que era uma mistura de coral, ou de animal com planta. Mas, a partir do século XVIII, com mais estudos, né? A gente conseguiu ver que realmente era um animal. Tem algumas conexões aí com plantas, com algas, tem, a gente vai. Mas, em suma, é um animal. Então, até o século XVIII era classificado como vegetal, mas agora, desde o século XVIII, é um animal. Então, na verdade, é um animal, né? Colonial. São vários indivíduozinhos que formam uma colônia. E aí, ó, cada um desses que está saindo daqui é um indivíduozinho, que a gente chama de pólipo nos corais. Então, na sua maioria, os corais, eles são organismos coloniais. Tem os solitários também, que é um pólipozinho só. Mas, em maioria, eles são coloniais, compostos de centenas de milhares de pólipos individuais. E aí, o coral não é só animal, mas como ele ainda é um animal carnívoro, predador. Então, esses tentáculos aqui deles, eles usam para capturar alimento, principalmente zooplâncton. Então, imaginem aí que é um bicho que ele fica parado, são vários bichos em um, e eles capturam zooplâncton, que são outros animaizinhos pequenininhos que vivem na coluna d'água. Mas essa não é a única fonte de alimento dos corais, né? Aqui um indivíduo, né? Então cada um daqueles ali que apareceu naquela colônia, cada um ele tem esse tipo de formação aqui assim. Então estão vendo que é um indivíduo, então tem só uma abertura, são bem simples, né? Tem só uma abertura que serve aqui, essa abertura à boca, tipo ouriço, sabe? Que só tem uma abertura embaixo. Serve aí para alimentação e para excreção, então tudo pelo mesmo local. E ele tem nematocistos nesses tentáculos, que fazem com que esse coral seja muitas vezes urticante. Tem muita gente que sai se coçando do mar, às vezes é nematocistos. Opa, desculpa. Às vezes é nematocistos que tem de coral e de outros animais, de outras quinidades, né? Nem sempre é só água-viva. Às vezes o próprio coral te deixa coçando. Enfim. Tem alguns corais que a gente vai ver até que tem o nome já dado por causa dessa ação urticante desses nematocistos, né? Eles secretam carbonato de cálcio. Então, essa aqui é a parte viva, né? A parte viva deles. E aqui é a parte que eles estão secretando carbonato de cálcio. E aí, à medida que eles vão crescendo, morrendo, vivendo, fazendo suas necessidades de vida, produzindo excretas, etc., eles vão produzindo e secretando carbonato de cálcio, que é o que faz com que essa estrutura fique dura. Cálcio, o que mais tem cálcio, né, gente? Os ossos. Né? Dente. Então, é desse tipo de material que essa rocha é formada. É bem duro mesmo, por isso. Tem até coral aqui, que é usado para construção civil. Tem, acho que é o Forte São Marcelo. No Forte São Marcelo, se vocês forem nas paredes do Forte São Marcelo, vocês conseguem reconhecer colônias de coral. Porque antigamente eram
muito coletados para a construção civil. Teve uma operação da Polícia Federal, se eu não me engano, em 2007, que foram mais de 200 toneladas apreendidas, toneladas de coral, que estavam, Operação Nautilus, depois vocês procuram, estavam sendo, inclusive, exportadas para a Europa. Saídas daqui de Salvador? Não só de Salvador, do Brasil, principalmente do Nordeste. De 2007, então recente, né? E a Polícia Federal parou um contrabando, né? Esse tráfico chamam de rochas vivas, mas não estão mais vivos, estão mortos. Mas são organismos que estavam ali fazendo com que aquele ambiente tridimensional ali ficasse rico, né? Em biodiversidade. Então, é um problema muito grande. Aqui na Bahia, a gente tem ainda casos de pesca com bomba. Eu também tenho muito esse problema no interior do Nordeste. Tem uma parte da UFPA que fala sobre essa paleontologia dos corais. E tem muitos registros que eles chegaram nos locais e encontraram diversos caminhões cheios de corais antigos que passaram por uma extinção e deveriam ser estudados, mas estavam indo para alguns países para servir de exposição em museus clandestinos. Às vezes nem exposição, que a gente não vai nem conseguir nem parede de prédio. Santuário privado. Então, assim, né? E às vezes tem muito valor comercial. Não é porque é caro, é porque é exótico. Útil. Não, e carbonato de cálcio fazer parede, a pessoa nem dá né? Tira de um lugar que ele está sendo muito útil e muito utilizado como base de uma cadeia alimentar, de uma cadeia alimentar, de uma biodiversidade gigante, para usar na parede de prédio. Gastar menos dinheiro. Então, é por causa dessa base aqui de carbonato de cálcio que se forma essa formação dura, esse esqueleto duro que a gente considera aí a estrutura do coral. Então, Recife de coral a gente tem duas principais definições, né? A primeira definição é uma que a gente chama de definição geomorfológica, que é da forma dele e de como ele foi concebido geologicamente, e a ecológica. Então, a geomorfológica Leão disse que é uma estrutura rochosa, rígida, e que é resistente à ação de ondas e correntes marinhas. Então, passa a onda ali, o Recife normalmente continua ali, não destrói, né? E foi construída por organismos marinhos, a gente não falou que era coral necessariamente, mas construída por organismos marinhos, animais e vegetais portadores de esqueleto calcário. E a gente tem uma definição ecológica, que diz aí que são formações criadas pela ação de comunidades de organismos, denominados genericamente de corais. É biogênica, ou seja, bio e genes, né? Biologicamente nasceu de uma formação, de uma produção animal, e necessita da atuação conjunta de diversos seres para sua manutenção. Recife de coral é um dos locais, um dos ambientes, onde a gente mais vê impacto se você retirar determinado animal ou determinado componente. A gente consegue ver impactos rápidos. Ou se você talvez inserir um componente que não deveria estar ali. A gente vê uma consequência muito rápida, porque essa teia de associações e eventos, ela é bem complexa e qualquer coisinha pode modificar ela. Então, em geral, a gente usa o termo de coral, mas pode ser construída por outras coisas também, por algas, esponjas, outros organismos, né? Aqui, por exemplo, nessa foto, aqui a gente tem um tipo de coral de fogo. E aqui a gente tem também o coral de fogo, mas está vendo que ele está coberto por um negocinho rosa? Esse negocinho rosa é uma alga calcária. A alga calcária também tem carbonato de cálcio, também ajuda na constituição do Recife. Então não é porque está lá necessariamente, ela está cobrindo o coral, não necessariamente é ruim. Né? E aqui é um coral, por exemplo, e aqui é um outro, sabe aquele que a gente chama de coral também, que chama baba de boi? Você passa a mão assim, fica tudo marcado, amarelinho, fica aberto, fechado, bem molenguinho assim, é duro, né? Não dá pra botar a mão assim, mas ele é durinho, mas você passa a mão, fica babado, né? O nome é baba de boi. Ele é da família desses aqui também, que são zoantes.
São tipo corais, mas não. E aí a gente compara, né? É como uma floresta. A gente chama a floresta amazônica, ou uma floresta de pinos, ou uma floresta disso, porque são as árvores ali que vão fazer a tridimensionalidade dessa floresta. A mesma coisa são os corais, que vão construir essa tridimensionalidade, esse tanto de ambiente que a gente vê nos recifes, certo? Então, a gente compara muito recifes de corais com florestas tropicais, que tem muita biodiversidade. Sem falar que praticamente tem o mesmo papel, né? Porque as árvores ela absorvem o CO2 e os corais também. Só que quando a árvore ela entra em decomposição, ela devolve para o meio. E já o coral, quando ele morre, ele leva com ele. Fica lá. E faz a regulação do clima. Fica lá. Inclusive, é uma das relações mais importantes que a gente vai ver, essa relação aí do coral com a água, com a alga, né? Com a alga que tem ali no tecido do coral, que vai fazer essa fotossíntese para o coral, né? Porque o coral, como é um animal, não faz fotossíntese. Tem que estar associado com alguma coisa ali que faz também. Então, mas é exatamente isso. Ele morre e fica ali no CO2, né? O carbonato de cálcio também, K3, fica ali associado ao tecido, ao esqueleto. Aqui é um... Ai, meu Deus, tá com... Mas não tem só coral nos recifes de coral. Aqui tá balançando assim porque foi eu que filmei. Sou uma ótima cinegrafista, super aquática, não. Mas é só pra gente ver a quantidade de peixe que tem associado no recife. Peixe de tudo que é tamanho. E tá muito azul assim porque tá fundo. Depois eu mostro um vídeo melhor. 20 metros. 20 metros. Mas eu tava no celular. Tava no peito, né? Aqui a gente tá vendo aqui um dos corais cachos mais famosos, assim, né? Que é o coral cérebro, daqui da Bahia também. Chama Mussis Milhahart. E aqui um zoom, né, no pólipo. Cada bolotinha desse aqui. É um pólipo. São coloniais, né, como a gente está vendo. Então, nos recifes de coral, a gente tem vários tipos de corais e de organismos coralinos e de organismos que vão compor esses ambientes. Inclusive, vão compor a rocha ali daquele ambiente, né, a estrutura física daquele ambiente. Estou falando só de peixe, mas dos corais reais, que são esses corais pétreos, e outros tipos de corais, né. A gente tem aqui, esse aqui é um que chama coral esmeralda, né, lindo? Ele é um coral que é só um pólipo. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui, assim. Não é tão pequenininho, é desse. Vive solitário. Aqui, um pouquinho mais aproximado. Aqui tem outro coral aqui embaixo. Mas a gente tem esses corais pétreos, né, sejam eles coloniais ou individuais. A gente tem hidrocorais, que são outra classificação, tipo os corais de fogo, meu Deus, tipo coral de fogo, né? Que, como a gente está vendo, olha esse peixinho aqui. O nome desse peixe não podia deixar de ser peixe fluorescente. Então, o Chrysurus, né, que é o nome científico dele, os filhotes, eles vivem muito em associação a essas colônias de coral. Esses corais aqui são os nossos corais de fogo. São as miléporas. Esses corais, eles machucam de verdade. De verdade. Arranha, coça, queima. Então, muito cuidado. Normalmente não é para tocar organismo marinho, né? Mas um especial cuidado, se vocês virem, desse coral, porque realmente machuca mesmo. Então, a gente tem mais ou menos 3 ou 4 espécies dessas miléporas, né, no Brasil. E lembra que eu falei dos pólipos? Que cada indivíduo ali, né, que era o pólipo? Eles têm 2 tipos de pólipos diferentes. Um para alimentação, só come excreta, etc. E o outro que defende a colônia. Esses que defendem as colônias têm os nematocistos bem fortes. E aí, é justamente o que dá essa queimadura, coça.
E a gente tem os corais moles, que são octocorais. O nome é octocoral, porque eles têm exatamente 8 tentáculos em cada pólipo. Então, vamos fazer uma competição aqui de quem conta todos. Então, para cada pólipo desse daqui, ele vai ter exatamente 8 tentáculos. Por isso que é octocoral. Os outros são hexacoral, que são 6. Mas esses aqui, ó, são 8. Vou contar não. Acredite. Tem alguns aqui mais abertos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Confiou? O único que eu contei foi esse. Eles são... A gente encontra muito aqui. São mais molenguinhos assim, mas também ajudam, né, na construção dessa tridimensionalidade, dessa biodiversidade que a gente encontra no recife de coral. E aí imagine que você é... O que vocês vão ser agora? Uma raposa. Vocês são uma raposa. Vocês preferem fugir de um predador num campo todo aberto ou numa floresta toda intricada de coisas? Na floresta. Na floresta. Onde você tem onde se esconder, onde você tem, né? Onde subir. Onde nem todo mundo tá te vendo o tempo todo. Uhum. Então, é justamente, essa é uma das importâncias de um recife de coral, do ambiente recifal, que tá ali com coisas, com bichos, com vegetais, que estão formando ativamente tridimensionalidade. A característica mais importante, ao meu ver, ecologicamente, de um recife de coral é que ele é tridimensional. E como ele é tridimensional, ele dá vários tipos de ambientes para vários organismos se esconderem, se alimentarem, usarem como local de reprodução. Tem peixe que a fêmea vai, larga o gameta ali pertinho da rocha, o macho vai, larga também na rocha, o ovo já é adesivo, já tem uma parede adesiva, já fica na loquinha ali e pronto, tá ali já no recife de coral. Outros não, vão para o mundo. Mas, então, é local de reprodução, local de filhote tá ali se alimentando, se escondendo, que nem aquele... Esse aqui é um filhote. Ele usa isso aqui, ele não se queima com essas, mas outros animais... É tipo o Nemo, Uhum. né? A gente não tem Nemo aqui. Vamos chamar ele de Nemo. Nosso primo brasileiro. Mais bonito, eu acho. Então, eles usam também esses ambientes aí para defesa, para esconderijo, para alimentação, etc. Tem peixe que come coral. O uso de corais para biorremediação é válido porque a gente está em um processo onde tem várias coisas acontecendo e vários ambientes deixando de existir. Então a gente começa a pensar como é que faz isso voltar, tem alguma maneira? E quando você falou que os corais, eles prendem esse carbono, eu fiquei pensando nisso. No caso, Desacidificar os oceanos, por exemplo. Sim, tem maneiras mais rápidas para... Todos esses estudos, assim, de a gente voltar... Colocar de volta o que a gente achou que tirou precisa de bastante estudo, né? Porque é complicado. Tem gente que quer fazer isso com ferro. Colocar nitrato de ferro, se não me engano, na superfície do oceano. Porque ferro estimula fitoplâncton, fitoplâncton faz fotossíntese e aí alguns testes já foram feitos. Mas aí tem assim, como é que isso vai impactar em outros... Como é que isso vai impactar na teia trófica? É tudo muito conectado, assim. Então, às vezes a gente faz uma ação que a gente não sabe muito da consequência daquela ação no contexto ambiental como um todo. Tem gente que fala de uso de recifes artificiais para criar novos ambientes. E aí a gente entra numa discussão sobre recifes artificiais, tipo afundar um navio para construir... para fazer um recife ali, né? Isso é positivo ou é negativo? Aquele local ele vai atuar como um criador de vida ou como um atrator de vida de outros locais? Vai tirar de outros locais que tem ali, né? Então, tem que ser bem estudado e é um tema bem... Bem polêmico.
pode ser uma outra de 1h30 aqui, né, de falar de biorremediação. E tem também vários esforços que estão sendo feitos, que são válidos também, né? De plantar, a palavra plantar não é planta, mas de fazer um reflorestamento de Eles recifes amarram com em corais. estruturas e Isso. deixam lá. Locais que tinham corais e por algum motivo aqueles corais morreram. Só que um dos maiores problemas dos recifes de coral atualmente é aquecimento global, mudança climática. Então, às vezes a gente faz ações que estão fadadas a ter o mesmo destino dos ecossistemas naturais. Então, talvez sejam muito válidas localmente. Mas, de um ponto de vista global, a gente tem que ter uma mudança de paradigma, né? De consumo, enfim. Porque não adianta nada colocar o coral se a água vai esquentar e ele vai morrer do mesmo jeito. Então tem que ver, será que aquela água ali vai esquentar também? Será que tem alguma coisa protegendo aqueles corais dali? E aí, realmente, colocar essas ações em locais que vão estar mais protegidos, né? Mas é complicado. Então, a gente tem vários, né, tipos de coral no ambiente coralino. E aí, olha esse tecido aqui. Esse é um tecido de um coral, no microscópio. Com a cor dele. Transparente, né? E esse coral aqui, qual é a cor dele? Uma amarelinha, quase um ombro. Uai. Branco. E carbonato de cálcio, qual é a cor? Branco. E aí? Por que ele é amarelo? Causa da água. Não, tem rosa também, tem vermelho. Substância que se alimenta, Hã? o que ele se alimenta pode interferir na cor dele. O tecido é transparente. O esqueleto é branco e o bicho tem cor. Não, que senão ia ser tudo a mesma cor da codaria. As zooxantelas são as alguinhas, essas algas unicelulares. Aqui ele tá manchado aqui, tá vendo? Essas algas unicelulares que dão cor pro coral. Então o coral ele se associa com algumas algas. Essas algas são boas por quê? Pro coral? Porque elas fazem fotossíntese. Então ela tá ali grudadinha no tecido, faz fotossíntese, ou seja, pega carbonato, pega CO2, né? Devolve oxigênio. Nesse processo, produz nutrientes. Esses nutrientes são bons para os corais. Os corais aproveitam praticamente 90% da energia que essas zooxantelas produzem, do material produzido, vai direto para a colônia que está hospedando. Ao mesmo tempo, essas algas unicelulares, né, não precisam ficar soltas por aí na coluna d'água. Tem um local ali protegido para elas viverem e ganhando sol e o tempo todo fazer fotossíntese. Então, o coral dá abrigo, as zooxantelas dão nutrientes. É essa relação aí que é uma das relações mais importantes, porque imagina você ser um bicho parado, fixo no lugar, que precisa caçar para sobreviver. Então, essa parte da alimentação do coral, dele ganhar energia com as zooxantelas, é muito positiva para a coluna. Tem um quesitinho aí. Essa relação, ela é quebrada, coral, zooxantela. Então, pense assim, eu estou, sei lá, consumindo 80% da minha necessidade parado, quieto, com outro organismo fazendo fotossíntese e me dando nutrientes. Certo? Essa relação, ela é quebrada. As zooxantelas, elas são expulsas do coral quando a gente tem um aumento de temperatura na água. Aí acontece o que com o coral? Branqueamento. Por que o nome é branqueamento? Porque como o osso, né, ele é branco amarelado e o tecido é transparente, a água sai, fica a cor natural do coral. Que é branco. Que é branco. Na verdade, que é transparente. E a gente só vê Branco. A gente só vê branco e a gente tá vendo ali o que é o esqueleto. Exatamente. Porém, tá morto? Não. Não tá morto. Ainda. Mas imagine você. Qual é seu nome? Henrique. Imagine você, Henrique.
você tá lá ganhando 80% da sua nutrição diária, suas energias diárias. Do nada acabou. E aí? Aí foi barriga. Você sobrevive por muito tempo? Não. Então, até porque muitas vezes os corais estão ali em águas que não tem muito zooplâncton. Pensa, uma água transparente, que não tem zooplâncton que seja boa para a fotossíntese, que não tenha muita turbidez na água, que não tenha muito nutriente. É bom para o coral porque é bom para a zooxantelas. Então, se você ficar muito tempo sem sua nutrição lá, sem seu meio de alimentação principal, você pode até sobreviver, mas não por muito tempo e não se isso for muito intenso, né? Então, o que tende a acontecer é que se essa temperatura ela continuar muito alta, as anomalias de temperatura, né? Se a temperatura da água for muito diferente do que é sempre, as zooxantelas tendem a não voltar. Se voltar ao normal, bonitinha, voltam lá para a colônia, o coral consegue se recuperar. Às vezes morre um pedaço, alguns indivíduos morrem, outros não. Alguns pólipos morrem, outros não. Mas o grande problema global, um dos grandes problemas com o recife de coral é justamente que o aumento da temperatura da água influencia muito negativamente nesse ambiente. Porque influencia nessa relação aí das zooxantelas com as colônias. Então, além de oxigênio e nutrientes, são elas que dão a cor. Então, aqui a gente tem um coral que foi branqueado em 2020. Ficou branco em 2020, aquele mesmo. Ficou branco em 2020. 2017 estava lindo, normal, amarelo, laranja, ocre, não falou ocre. E agora a gente vê ele branco porque vê ele o esqueleto, né? Mas depois eu mostro como que ele ficou depois. Então, fatores importantes aí para o desenvolvimento desses recifes: temperatura alta, mas não tão alta, então até uns 29 graus, luz, baixa profundidade, salinidade aí normal, né, 35, transparência da água e circulação de água. Então, os corais eles estão distribuídos mais ou menos aí no mundo, ó. Nos pontinhos, tá? Nos pontinhos. Então, é o que? Região tropical, né? Aqui a gente não tem, né? A costa do Chile, ela tem uma queda brusca aí de profundidade, tem ressurgência, a água não é um local muito ideal para esse monte de coral. Não, ela tem uma... Não, aqui, você disse para o coral. Ah, não, tem que ser uma profundidade rasinha. Eles gostam do raso. Esses que tem zooxantela, né? Porque precisa chegar a luz para poder fazer para elas fazerem fotossíntese. Então aqui, né, no mundo, mais ou menos como é que fica, como é que eles estão distribuídos. E aí, eu deixei aqui tapado, propositalmente, que é o Brasil. A gente tem aí esse tanto de espécie, globalmente, nos recifes de coral do mundo. Então tem locais aqui, ó, que também, o nome desse local aqui é o Triângulo dos Corais, aí, difícil competir, né? Mas chega a ter 550, quase 600 espécies de coral. Então, sabe aquele coral cérebro que eu falei? É uma espécie. Então, tem quase 600. Imagina fazer censo de espécies num lugar desse. Então, eles têm ali 600 espécies, 500, alguns locais tem 150. E no Brasil, quanto será que a gente tem em espécies de coral? Será que a gente é rico de coral ou é pobre de coral? Rico de diversidade ou pobre de diversidade? O que vocês acham? Quem acha que é rico? Quem acha que é pobre? Então tem 600 em alguns locais. Olha aí Em meio termo. quantas que a gente tem. Em meio termo. Vamos ver. Abrolhos, tudo isso eu estou contando com tudo. Fernando de Noronha, a tal das rocas, abrolhos, tudo. A gente tem 25 espécies. Mais ou menos 25. Mas a gente tem pouquinha espécie, a diversidade é muito baixa, mais ou menos como a do Caribe.
Mas a gente tem espécies que só tem aqui, que é o que a gente chama de endemismo, né? A gente tem a diversidade baixa, bem baixa. É mais baixa. Compensação. Mas a gente tem um alto endemismo. E aqui também são espécies antigas que sobreviveram aí a bastante Como é coisa. o nome mesmo? Repita aí. Endemismo. Endemismo. Quando a gente fala, essa espécie é endêmica, ararinha azul, sabe? Quando fala espécie endêmica, é porque só tem naquela região, naquele país. Falar endêmica brasileira, é porque é só no Brasil. Endêmica da Bahia. Essa até eu. Tem um passarinho. Tem um pássaro que a gente foi numa reserva ali no Conde, sabe o Conde? Sim. A gente foi numa reserva do Conde. E esse pássaro só tem naquela fazenda. Bem específico. Naquela fazenda. Só tem. É o único local que Pássaro tem. esse? É tipo um periquito da cabeça, não sei o quê. Eu não sou da área. Mas é tipo um coisa desse. Assim. Só tem, é endêmico dali. Tipo, se Deus me livre, jogarem uma bomba ali, acabou a Um espécie. incêndio. Um incêndio, alguma coisa acabou aquela espécie. Então ela é endêmica e ela é só dali. A gente tem algumas espécies de coral que são endêmicas da Bahia. Só tem na Bahia. Então, 3 tipos principais de recifes que a gente vai ver aí. Recife de franja, recife de barreira e recife de atol. Os recifes de franja, tipo de Tamandaré, vou mostrar um baiano também, mas tipo de Tamandaré ali no sul de Pernambuco, vocês estão vendo que tem recife aqui, tá bem próximo à costa? Tem uns que dá pra ir andando. O povo vai andando aqui pra fazer, pegar marisco, pegar polvo, vai andando. Ele cresce bem próximo à costa. E vocês imaginam que por ser tão próximo à costa também, são os mais impactados, né? Porto de Galinhas, por exemplo. Porto de Galinhas, deixa eu ver se eu tenho. Aqui, Porto de Galinhas. Ó a proximidade aqui. Foi tão pisoteado que não tem mais coral lá. Os corais de Porto de Galinhas não tem. É um negocinho ou outro aqui, é só o resto. Pode ter coral assim por aqui, ó, mais fundo. Mas aqui onde o pessoal vai ver, praticamente não tem. Não forma um ambiente esse Porto de Galinhas mais. De pisoteio. Turismo, né, excessivo. Essa foto é até rara que não tá cheia de... entupida de gente, mas vocês olharem aqui a quantidade de barco, né? E são aqueles catamarãs com 100, 200 pessoas. Aí agora mudaram algumas coisas de lei, né? Aí só pode chegar de jangada, mas mesmo assim você tá pisando ali, necessariamente no local, no Recife. Então esses são os recifes em franja. Então, a gente chama também de recifes costeiros. É o tipo mais comum aqui no Brasil. Quem é aqui? Olha! Ó, da onde que sai? Olha. Meu Deus. Na Ilha de Saparica também é assim, vários locais da ilha. Tem uns bem mais pertinhos da costa, que você vai andando normal. E tem uns que são mais longe, tipo Caramuana. Já foram em Caramuanas? Caramuanas normalmente acessa de barco, na Ilha de Saparica. Mas aqui a gente tem, ó, Xereboipeba. Olha só como é uma franja mesmo do continente, né? Aí, outro tipo de recife que a gente tem são os recifes de barreira. Aqui é a grande barreira, ó, o nome, grande barreira de corais, porque é um recife de barreira. Então eles têm, é tipo um recife de franja, só que se afastou bastante do continente. E aí forma uma lagoa profunda aqui. Essa lagoa que separa o Recife do continente é profunda, larga, né? E pode ter 50, 60 metros. Um exemplo é esse de lá da Austrália. E a gente tem os atóis. Os atóis são os tipos mais antigos, aí se a gente for numa linha geológica do tempo. Normalmente, como é que se forma? A gente tem uma ilha, né? E aí a ilha vai e os recifes começam a se desenvolver ao redor dessa ilha, né? Tipo em franja. Aí imagina uma ilha. E aí ele vai se desenvolvendo ao redor da ilha toda, né? Mais raso. Não precisa de baixa profundidade, sabe? Então mais raso ele vai se formando. Em processos geológicos aí de milhões de anos, essa ilha ela pode ir baixando
fundo do mar, né, ele pode ir sofrendo aí subsidência. À medida, só que baixa é um processo, essa baixa, né, essa descida é um processo demorado. E aí o Recife ele pode continuar crescendo, né? Baixou um pouquinho, em 1 milhão de anos. Um pouquinho, deu tempo do Recife crescer ali até em cima. Então a ilha vai baixando, o Recife vai crescendo, acrescentando, né, material. E aí tem uma hora que aqui, tá vendo? Tá baixando a ilha e o Recife continua crescendo em volta. Até a hora que a ilha some e a gente só fica com a formação do atol. Então, forma aqui uma grande laguna central e normalmente eles têm esse formato mais redondinho, porque justamente estava crescendo em volta de uma massa de terra de ilha, principalmente com ilhas vulcânicas. Aqui no Atlântico Sul a gente só tem um atol, em todo o Atlântico Sul, que é brasileiro, que é o Atol das Rocas. Então, aqui tem um videozinho mais ou menos de como é esse processo. Ó, formou, né? Aí vai descendo aí e ele vai continuando ali. A formação vai continuando. Aqui é um atol em Belize. E eu acho legal essa foto, porque é exatamente o formato, né, do relógio. É o Grande Buraco Azul, que chama em Belize. E o nosso querido Atol das Rocas. Que é também, né? Tem um formatinho circular. Essa lagoa, desculpa, essa lagoa do centro, ela não é tão profunda, né? Tem, mas tem coisa aqui. Mas você vê que a formação aqui em volta, tá vendo o Recife em volta? E vou só passar para não ficar. O Atol das Rocas, inclusive, foi a primeira reserva marinha do Brasil. É completamente protegido, não pode turismo. Hã? É perto de Noronha. Fica numa linha assim aqui, ó. Fica numa linhazinha de Natal. Aqui, ó. Natal pra cá. Noronha é aqui, tá vendo? E o Atol das Rocas é aqui. Só que... Você quer na Madeira? Não. É nordestino. É do Rio Grande do Norte, inclusive. Noronha é de Pernambuco, né? E o Atol é do Rio Grande do Norte. Mas aqui, ó, essa ilha tem 3 quilômetros mais ou menos só. E não se chega de avião, não tem nada. O pessoal que vai lá para pesquisa só ficam 5 ou 6 por vez. Tem que ficar mais ou menos 20 dias. E você vai de barco. E só tem uma casa. Não tem mais nada. E por isso que é um dos locais mais bem protegidos do Brasil. Que tem uma biodiversidade que você, assim, é tubarão saindo dos poros. E a gente tem um tipo brasileiro, né, que é típico ali do sul da Baía de Abrolhos, que são os chapeirões. Chapeirões, eles são descritos como umas formas em formato de cogumelo. Então, o coral vai crescendo, assim, esse tipo de coral, assim, coral cérebro, tá vendo? Eles vão crescendo e às vezes os topos vão coalescendo, vão se juntando. E aí embaixo fica tipo um cogumelozinho. Dá medo de mergulhar, você tá assim, reto do nada, você olha, não tem mais nada embaixo. Mas é maravilhoso, é um formato bem típico desses recifes de abrolhos. Então, no Brasil, como é que eles estão distribuídos? Aqui não é o mapa todo do Brasil, viu? Acaba na Bahia. Então, eles acabam mais ou menos aqui, os recifes de coral, né? Ah, mas eu fui mergulhar em Barra do Cabo e eu vi coral. Você viu coral, não recife de coral, não ambiente completo, formado, com todas aquelas teias e conexões e biodiversidade. Pode ter coral, como tem coral na Amazônia. Mas não é um recife de coral, certo? Então, aqui a gente tem ali, ó, no norte, mais ou menos, o limite norte, a gente diz que é ali no Parcel Manuel Luiz. Ah, mas os recifes da Amazônia é coral, né? Então, recifes, a gente tem mais ou menos ali até Manuel Luiz, né? No Maranhão.
Fernando de Noronha, Atol das Ocas, aí a gente tem aqui Natal também. Aí aqui a maior área de proteção marinha costeira é a Costa dos Corais, que vai mais ou menos ali do sul de Porto de Galinhas até Maceió quase, a costa inteira até a quebra da plataforma. É uma área de proteção ambiental bem grande, normalmente bem gerida. Aqui a gente tem Salvador. Uai, não tem? Recife aqui tem, mas ficou pequeno no mapa. E tem aqui o Recife de Fora, ali por Porto Seguro, né? Corumbau, que é uma RESEX, uma reserva marinha extrativista. Sabem o que é RESEX? Nas RESEX, a RESEX também é um tipo de unidade de conservação, mas como ela é extrativista, né? Quem tem que propor a criação de uma RESEX é a própria comunidade, né, nativa daquele local. No caso de Corumbau, por exemplo, são comunidades indígenas, principalmente. Essas comunidades, elas podem fazer o extrativismo, né? Elas podem tirar coisas de lá, mas tem um certo limite e é uma reserva ainda, né? São locais que são cuidados pela própria comunidade, mas que elas têm direito ali também de usufruir, normalmente culturalmente, né? São locais muito importantes para pescadores artesanais, marisqueiras, etc. No caso de resex marinhos. E eles que são meio que responsáveis, assim, pela Como é que a gente tem reserva. acesso a essas informações dessas reservas, classificação? SNUC. O SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, CMBio, SNUC, tem todas as divisões de todas as unidades de conservação, quais são de uso integral, quais são de proteção integral, quais são de uso sustentável. E tem, assim, todas no Brasil. Tem site com mapas, você pode ver onde é que tem. A Tiaraboipeba mesmo é uma APA. Vocês sabiam que a Baía Todos Santos é uma APA? A Baía Todos Santos é a área de proteção ambiental inteira. Você repete aí pra mim? SNUC. SNUC. É o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E aí a gente tem aqui o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, né? E outra APA estadual. E aqui na Bahia, ó, botei mais. Na Bahia. Então na Bahia a gente tem aqui, ó, Isso que eu ia perguntar. Salvador, Bahia de Todos os Santos. Tá vendo? Aqui na Bahia, ó, na Bahia de Todos os Santos. Essa Royal Charlotte Canavieiras tem a pesca, né? Aí tá mais pra cá, ó. Canavieiras é pra lá, entre Belmonte e Ilhéus. Ah, aqui. Certo. Que tem a pesca, né? De marlim azul. Tem bastante pesca lá. Então, Ilhéus aqui, por exemplo. Ilhéus. Mas aqui na Baía de Todos os Santos, ó, tem vários ambientes. De Recife de Coral, Itaparica. Aqui, ó, Tiaraboipeba, né? Então, tá, a gente viu diversidade, etc. Mas e aí, como é que eles se reproduzem? São animais, então tem que ter reprodução. Então, mais ou menos 3/4, 75% aí dos recifes, dos corais, pétreos, aqueles corais verdadeiros, eles têm reprodução sexuada. Não é assexuada, é sexuada. Então, eles liberam aí os gametas, né, desova, tem uma desova maciça dos óvulos na coluna d'água e do esperma na coluna d'água tem que ser ao mesmo tempo. Normalmente é só 1-2 dias por ano. Às vezes várias espécies ao mesmo tempo. Tem data que a galera vai esperar, tipo 28 de outubro. Porque depende de fase lunar, de variação de temperatura, de várias coisas. Mas normalmente é ali para outubro, novembro de algumas espécies que a gente conhece, né? Então fica assim, ó, coitada ali na água tentando ver alguma coisa. Cheia de gameta. A água. Aqui mais ou menos como ocorre, aqui os gametas femininos e masculinos liberam ao mesmo tempo, se juntam ali e fazem larvinhas. No caso, né, você falou que várias espécies liberam ao mesmo tempo, né? Existe cruzamento de espécies diferentes? Não. Inicialmente não deveria, né? Entendi. Vez ou outra acontece, tem um híbrido ou uma espécie aí que a gente não... Mas normalmente não, é o macho de uma espécie com a fêmea de uma espécie. Então eles se reconhecem da Gameta mesma masculino, espécie gameta- sem cruzamento, né? Entendi. Mas assim, muito é perdido, né? Por isso que tem que sair um bocado. Imagina se cada um desses fosse uma larva, você Específico. passa, mas... Verdade.
É que nem peixe. Peixe libera um bocado e vai que um encontra o outro. Né? Aqui, isso aqui, aí um detalhe, né? Aí eles estão lá, a larvinha tá na coluna d'água, aí acha um lugarzinho para assentar, uma rocha lisa para assentar e ótimo, vou ficar aqui. Fiquei aqui e comecei a crescer. Cresce rápido, cresce devagar. O que vocês acham? Acho que vai ser devagar. A maioria dos corais não chega a 1 centímetro por ano. Nossa. Então, assim, é bem. Imagina assim, sabe pedra de Iemanjá? O coral, pedra de Iemanjá, que foi tão coletado na Bahia que a gente não acha mais no mar. Não sei qual é. Meandrina brasiliensis é pedra de Iemanjá. Foi tão coletado aqui, tão coletado, para artesanato, para decoração de casas, que a gente não acha mais na água, praticamente. Acho muito raro, assim. Eu mergulho há, sei lá, 20 anos, não vi uma vez. E mais ou menos desse tamanho aqui, 20 centímetros, teria o quê? Mais de 20 anos. Já vi, em artesanato. Já viu em casa, né? Em Dos casa. outros, não na casa de Iemanjá mesmo, no mar, dentro do mar. Então, teria o quê? 20 anos um bicho desse? 15 anos pra crescer. Eu vi esses dias um cara vendendo pôr da barra. Sabe? O coração. Eu vou falar o quê? 1,5 metro de pessoa. Estamos logo com coral na cabeça. Com bacia cheia de coisa dura pra me dar. Não. Quer ver? Mas Lá na barra. Lá na barra vejo direto dá vendo vontade, uns né? tirando Dá tristeza. Eu não vejo no mar. benzendo, Eu não tirando vejo do no mar. mar. E eu mergulho em recifes de coral. Pra fazer monitoramento, eu não vejo meandrina. Mas o cara tava com uma bacia com pelo menos 2. É isso que eu ia falar, porque tem muita gente que vende pra aquário, né? Porque não só esse, mas os outros tipos também, você acha em vários lugares que o cara vai comprar que é pra botar no aquário. Exato. Tanto pra poder ainda estar vivo, ou então mesmo morto tá a decoração. Estrela do mar que a gente quase não vê, aquelas estrelas grandes. É difícil a gente ver. Aquela grandona, assim, gorda, bonita, sabe? Praia do Forte teve um bocado a gente Aí você vê vendendo. muita gente vendendo. Tem o São Joaquim tem muito. Não, tem o São Joaquim tem muito. Também. Tem secada já. Aquele búzio grande. Sabe aquele búzio? Eu tenho na minha casa, socorro, mas eu tenho. Um tio meu tinha de 20 anos atrás me deu de presente. Obrigada. Mas assim, tem um búzio gigante, a gente usa como indicador de que aquele lugar tá bem, porque é difícil ver búzio. Sabe? É um organismo indicador, a gente anota ali, legal, tem um búzio grande. Então, são coisas que eram, né, que eram mais comuns, que hoje em dia a gente não vê mais, de tanto que foram coletadas. Então, coleta para aquarismo, para artesanato, para decoração é um problema também para ambiente municipal. Tinha que ser uns bichos mais feios, assim, pra ninguém pegar. Então faz aqui na rua. Faz com impressora 3D. Na casa da minha madrasta tem vários corais, assim. Aí eu cheguei, primeiro olhei, depois parei, né, do susto. Respirei, não, é tudo artificial, tá de boa, tranquilo, massa ótima. Ela, não, tá doida. Nem ia chegar aqui com um coral verdadeiro, que você também. Mas, tem muito. Próxima vez vocês virem no Mercado São José, em qualquer lugar assim, então pelo menos uma pena. Porque tiraram um animal de 20, 30 anos ali pra decorar. Assim na casa de São José? São José? São Joaquim. São Joaquim, São José de Pernambuco. Tem lá também. Então a gente. Eu peguei esse coral aqui, que era um dos maiores do mundo, um dos maiores indivíduos do mundo. E ele estava datado de uns 400 anos. Então ele começou a se formar aí há mais ou menos 400 anos. Mas aí eu fiquei, né, com ele na cabeça. E aí direto eu ia pesquisar coisa, aí eu fui pesquisar mais, eu devia ter parado. E aí, ele agora é esse aqui, acabou. Morreu. Então, foi, foi uma reportagem até, né, a vida e a morte de
coral antigo, majestoso. Então, foi em 2013 que ele morreu. Morreu praticamente todo aqui, ó, a diferença. Né? Então, vejam aqui, olha aqui embaixo, né? Sabe, tipo, dá pra ver a diferença que esse aqui vai ter no ambiente do que esse aqui vai ter no ambiente. Isso aqui não é mais nada. Então, então, aqui no Brasil, né, a gente tem várias espécies, poucas comparadas ao redor com o resto do mundo, mas a gente tem nossa listinha, né? E a maioria dos corais aqui é endêmica, né? Então só ocorrem aqui e aí contribuem com a formação de estruturas tipo chapeirões que a gente encontra tão facilmente em outros locais do mundo. Aqui algumas das espécies, né? Aqui é a meandrina. É porque a foto tá um foco, mas ela é desse tamanho aqui, assim, mais ou menos. E vocês provavelmente viram a foto aí no celular, era bem utilizada, né, em vários locais para artesanato. Então, ó, na Indonésia a gente vai ter ali 700 corais, ou 700 espécies. Na Austrália uns 400, no Caribe mais ou menos 100, no Brasil mais ou menos 20. Então, 23 espécies de coral pétreo, mais 5 de hidrocorais. E depois teve descoberta de mais uma. Tem 7 endêmicas do Brasil, mais ou menos 3 que são só na Bahia. E espécies novas sendo descritas em alguns locais, não estudadas. Essa aqui é uma espécie nova. Oi? Existe recifes de corais também em água doce? Ou Não. corais em água doce são Não. água salgada? São água salgada. São ecossistemas marinhos. Certo. Esse aqui, ó, foi um coral, bem pequenininho, assim. Novo, né, descrito em 2020. E a gente tem espécies exóticas, mas não é exótica porque é exótico de bom, não. É exótico de ruim, que não deveria estar aqui. É exótico e invasor. Querido. Alguns vieram em cascos de navio, em água de lastro. Outros vieram porque pessoas Sabrina. muito... Como definir, né? Eu vou deixar que você falou, tá? Muito algo. Elas decidiram trazer algumas espécies para aquário. E aí, com ideias, talvez, acordou num dia ruim, falou, não quero mais esse aquário, joga na água do mar. E aí, o bicho que não era daqui, opa, Porto da Barra, águas baianas, águas brasileiras, quentinho, não tem meus predadores naturais, vamos fazer o quê? Vamos crescer, se desenvolver, crescer por cima dos outros, vamos invadir, e aí vai. Então, aqui mesmo, o coral-sol, né, que é uma das espécies, eu inclusive trabalho lá na UFBA, num laboratório que faz o monitoramento de coral-sol na Bahia, mas aqui é uma das espécies exóticas, é bonito, porém agressivo. Bonitinho, mas ordinário. Bonitinho. Então, é exótica, né? Então, espécie invasora não deveria estar aqui, inicialmente. Mas às vezes a ação de remoção é pior ainda, porque você vai remover, estressa, solta pólipo, aí espalha, enfim, é complicado. Aqui tem a chêmea azul, que quem já mergulhou comigo lá no Porto viu bastante, né? Então lá tem bastante desse coral. É um coral mole também. Esse aqui não, mas esse aqui é um coral mole, você passa a mão assim. Ainda tem outra espécie que chegou. E agora o mais novo exótico invasor é esse, que o nome é brasiliensis, mas não é brasiliensis. Não é brasileiro. É exótico. Mas o nome dele ficou brasiliensis. Então, se vocês forem procurar, tem várias reportagens aí. Principalmente esse ano, no fim do ano passado, 14 de janeiro de 2025. É recente, mas tem colônias de assim 1,5 metro, 1,70 m, 2 metros. Ocuparam muito, muito rapidamente. São octocorais, também são mais moles. Então eles não são tão bons para carbonato de cálcio, para criar essa estrutura mais rígida, são molinha, né? E aí eles crescem por cima dos corais nativos. Eles crescem muito rápido. O tamanho desse aqui que tiraram. E aí já está tendo um esforço muito grande de vários laboratórios lá na UFBA, de organizações não governamentais, tipo a PROMAR, né? Aqui, se eu não me engano, foi
da Promar e da Biotopo e da UFPA, para fazer, para retirar mesmo. Então tem estudos para ver como que vão fazer, porque eles crescem por cima de corais nativos e acabam com o ecossistema. E aí o problema é que às vezes a gente deixa e ele começa a abrigar outras espécies. Aí você fica meio que pensando, pô, e aí? Né? Até onde a gente pode retirar? Existe algum tipo de substância que pode matar o coral? Ou tem gente que tenta até com cimento. Injetar cimento assim na colônia. Mas eu sei que teve estudo já teve estudo com vinagre. Mas tem várias substâncias que matam o coral. Uma delas é água sanitária. Mas você vai jogar água sanitária e vai matar peixe também. Tem um tipo de pesca que era feito com água sanitária para aquariofilia. Que até hoje, se você vira assim, pessoas com... Sabe aquelas bisnaguinhas que a gente usa às vezes em laboratório, que tem uma ponteira, né? Bisnaga de água e tal. A pessoa bota água... Eu falo eles porque normalmente é homem, tá? Aí eles vão assim, né, com a bisnaguinha e bota a bisnaga dentro de uma loca no Recife, coloca água sanitária e aí o peixe boia, peixinho pequeno, bonito, né, de acarismo, boia e eles coletam o peixe. Vários morrem dentro de 48 horas e pode afetar também tecidos de coral. Então tem várias substâncias que matam coral, mas esses, às vezes, são mais resistentes. Essas substâncias crescem mais rápido, então não tem predadores. Tipo, o peixe que come um coral daqui não come esse coral. E outra ameaça, eu coloquei aqui do Corais do Brasil, né, e da Promar. Se vocês se interessarem, tem essas páginas no Instagram que são bem informativas. E... agora teve o peixe-leão, que é outro lindo, que foi... Tudo começou com outra ideia genial de jogar peixe-leão, jogar bicho de aquário no mar. Muito provavelmente tudo começou lá na Flórida, no Golfo do México, com descarte de indivíduos que eram usados para aquarismo no mar. E aí ele invadiu completamente o oceano ali, o Atlântico Norte, a Caribe, etc. E agora chegou no Brasil. E chegou agora na Baía dos Santos também. Né? Por que um peixe desse é um problema? Ele come o coral. Não só coral, ele come muito peixe. Ele come muito peixe. Ele come muito peixe. Ele é muito voraz. E ele praticamente não tem... Não, olha, ele fica desse lado. Aí, como a gente gosta de quebrar recordes, o maior do mundo já chegou aqui há um ano. O maior do mundo já foi capturado no Brasil. Do mundo, com 50 centímetros. Meu Deus. É venenoso? É venenoso. Esses espinhos todos têm veneno. Se pisar, além da dor, pode ter inchaço, necrose, etc. Já teve acidente, inclusive, com pescador em água rasa, na perna, assim. É um peixe que não é muito utilizado na culinária, então a gente tem que adaptar a culinária. Tem gente fazendo curso e tal, em vários locais onde ele invadiu, tipo Havaí, Caribe. Tem gente que dá curso porque ele também tem veneno, tipo do baiacu. Mas é um pouco mas é diferente, não fica tão muscular, né? Mas tem que saber retirar, tem que saber tratar a carne, tem que saber tudo. Eu prefiro. Então ele é. Você mostrou o Instagram no slide passado, só pra eu pegar aqui que eu não peguei referência, por favor. Coraisdobrasil.br e Promar. Promar é um dos locais que faz planta coral. Restauração de corais. Restauração. E aí ele come muito. Professor, além do... Tem um peixe não mero que comeria ele, o tubarão também pode comer? Pode comer. Tubarão, todas as espécies? A maior parte das espécies de tubarões de bocão. Tubarão grande. Então, quais são as espécies que mais comem, pelo menos no Indo-Pacífico, da onde ele é originário, no Indo-Pacífico? O maior Garopo, daqui. tipo o mero, badejo, mas grandes garopos. Tem que caber toda. Tem que ser de uma vez só. Não dá pra ficar mordendo esse bicho, não. Caber todo. Se morder, É. não tem outra mordida. Então, grandes garopas,
Tipo a da nota de 100 reais aí, quem tiver a nota de 100 pra mostrar pra gente. Então, tipo as garopas e tipo tubarões. Vocês veem muitas garopas e tubarões aqui? Então, são animais que foram já sobrepescados. São animais que estão muitas vezes ameaçados, né? Como o mero. O mero está super ameaçado, seria um dos... Só que, além de tudo, o que a gente vê, por exemplo, em Noronha. Noronha tem garopa e tem tubarão. Mas eles não sabem que dá para comer esse peixe. Então, ainda leva um tempo para os animais se adaptarem a comer. Porque os peixes de Noronha, os tubarões de Noronha são os tubarões que vivem no Indo-Pacífico, que sabem que é parte da dieta. Né? Então, às vezes, até o odor não é tão Atrativo. Atrativo não, é comum. Né? Não é tão comum, não é muito o que eles estão acostumados. Aí, fizeram até uma pesquisa em Noronha e sabe quem estava comendo os filhotes? Moreia, grandes moreias. Então, moreia também pode comer. Mas assim, a gente ainda precisa... Não só a gente, mas os bichos também precisam de uma certa adaptação, né? Então, um dos problemas dele é que ele não tem problema pra gente, não pra ele, né? Pra ele, tá ótimo. Que não tem predador natural. Aqui, né? Não tantos. Os predadores naturais aqui estão basicamente sobreexplotados. E eles se alimentam muito vorazmente. Muito de filhotinho de budião, os filhotinhos dos peixes nativos, tudo aqui. Muito. Os peixes que protegem os recifes, por exemplo, que eles comem algas. Eles comem os peixes. E eles se reproduzem assim loucamente também. Meu Deus. Então, é muito problema. É bem assustador ter peixe-leão aqui, sabe? Porque às vezes você vai olhar a foto de alguns recifes, sei lá, no México, e é só peixe-leão, assim, muito peixe-leão. Então, realmente, eles têm um potencial de destruição bem grande. Então, por que conservar, né, os recifes de coral? Basicamente, a gente tem águas oligotróficas, ou seja, pobres em nutrientes, mas o recife de coral estando ali, ele aumenta a produtividade daquele local. São fontes de alimento para milhões de pessoas, recursos pesqueiros que sustentam aí economicamente cidades, né? Tem cidade que tem que é baseada, a economia é baseada na pesca artesanal. Tem cidade que a economia é baseada no turismo ecológico, devido aos recifes de coral. Né? Você vai mergulhar, muito bom, areia. Tá ótima essa areia aqui. E algas, areia e algas. Não, você quer mergulhar e ver um recife de coral, cores, peixes, né? Então, é destino turístico, geram renda e empregos. E proteção da costa contra a erosão costeira. Se a gente pensar assim, às vezes, Porto de Galinhas, Tamandaré, Xanadu-Boipeba, o pessoal vai, né? Porque tem aquele mar bonito, porque dá pra ir ver peixinho. Mas imagina aqueles vários países insulares, países que são ilhas, lá do Indo-Pacífico, que você não vai pra fazer nada, fora mergulhar, fora ver o mar bonito, enfim. Então, realmente, é fonte de sustento aí total para vários e vários. E aí a gente começa a conservar, mas normalmente a gente faz o monitoramento para ver como é que eles estão. Será que os recifes estão bem? Estão ruins? Então, basicamente a gente coleta dados, né, informações sobre esses ecossistemas ou sobre as populações. Por exemplo, às vezes tem gente que vai fazer monitoramento de peixes. Então, às vezes não é só do Recife, às vezes é dos peixes que estão ali. Será que essas populações de peixes estão aumentando, estão diminuindo? O tamanho, será que está aumentando, está diminuindo? Será que agora a gente só tem peixe pequeno? Será que agora a gente só tem peixe de tal espécie que não adianta muita coisa? Lá em Tamandaré não, Porto de Galinhas, tem Maragogi, alguns locais assim que vocês vão ver, vocês veem o pessoal tirando foto, né? Com vários peixinhos em volta, só tem uma espécie de peixe. Aquele listradinho, amarelinho, né? Que é o sargentinho. Que é um peixe que só serve pra dar uma mordidinha. Não, tô brincando, coitado. Mas assim, não... é um peixe extremamente territorialista. Extremamente territorialista. Que você fica com o ambiente com uma espécie só. Ele afasta outros peixes, inclusive. E o pessoal dá comida de gato. Às vezes leva comida, raçãozinha pequena de gato.
amassado assim na garrafa, joga na água para o peixe vir, né? E eles são muito atraídos por esse tipo de comida. E aí chega, tira foto, turista, ok? E aí você começa a deixar aquele ambiente só com aqueles peixes, só com aqueles peixes, só com aqueles peixes. Que não é bom, né? Tem seu papel, mas não é um papel que vai suprir a necessidade de outras espécies. Então, o monitoramento normalmente deve ser feito de forma regular, preferencialmente durante um longo período de tempo. Então, como saber se mudou? Vai num ano, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro e compara. Se você só for uma vez, como é que você vai saber se mudou? Se você só for 2 vezes, só que uma vez essa semana e 2 vezes daqui a 15 e outra vez daqui a 15 dias, é suficiente essa escala de tempo para mudar? Então tem monitoramentos que são feitos no Brasil aí desde a década de 90. Nos mesmos lugares, pelo menos uma vez por ano. Então por que a gente faz? Algumas notícias aí, últimas notícias. Mortalidade de corais no Nordeste chega a mais de 50%, áreas da Grande Barreira de Corais registram maior cobertura em 36 anos, Grande Barreira de Coral da Austrália sofre processo de deterioração em massa. O planeta já perdeu metade dos seus recifes de coral desde 1950. Branqueamento mata 70% do maior recife de coral do Japão. Então, como é que eu sei que matou 70%? Porque eu fui antes. Eu sei que era 100%. Fui depois, vi que só sobrou 30%. Então, a gente precisa monitorar para poder saber também aonde focar esforços. Esse recife aqui ainda tem 30%. Será que dá para fazer alguma coisa ali ainda? Né? Vamos focar esforços ali? Então, a gente precisa monitorar justamente para poder chegar a conclusões sobre esses locais. Se eles estão melhores, se eles estão piores. Né? Então, lembram da foto lá? Então, aqui 2017, aqui 2020, né? Aí eu voltei lá, 2021. E 2021, ela tava assim. Morreu um pedaço. Pô, mas é melhor. Mas... E aí eu saí, né? Isso aqui foi em Tamandaré, eu que fiz essas. Mas... Ali no sul de Pernambuco, aí eu fui e saí de Tamandaré, voltei pra Salvador. 2022. E aí já me contaram que ela morreu. Oh, Deus. Que branqueou em 2024. E aí morreu, tipo, metade. Mas eu preciso... Se regenerada, porque tá amarelinho. Regenerou. Regenerou. Debaixo daquele 2021. É a mesma. É. 2017 já tava Depois ok. morreu. E aqui branqueou. 2021 e 2024 teve outro branqueamento em massa. E aí parece que ela morreu mais de metade. Eu estou esperando as fotos com o mesmo ângulo para analisar. Tem que ensinar, você faz assim. Tem possibilidade de ocorrer uma troca de pigmentação? Como assim? Por exemplo, em 2017 São estava outras meio... algas, são outras algas. São outras algas, com É. isso pode mudar a cor. O que Não, era amarelo, normalmente- vira vermelho? Não, normalmente as espécies elas têm uma variação certa de coloração. Assim, elas entendi. atraem um tipo. Específico, né, de cor. Entendi. Obrigado. Então essa aqui quase sempre fica amarelinha, laranja. Tem umas que ficam sempre rosinhas, tem umas que ficam marrons. Entendi. Então, o monitoramento, quando a gente faz aí monitoramento ao longo do tempo, observações integradas, a gente consegue ter dados importantes aí sobre mortalidade, branqueamento, se tem espécies invasoras. Como é que eu vou saber se a espécie está invadindo? Né? Porque eu fui lá antes e não tinha, nunca teve. Fui lá várias vezes, em 50 anos não teve, chegou agora. Né? Então, mudanças na estrutura da população, interações com outras espécies e a saúde recifal. Esse aqui é um exemplo bem discutido na literatura de mudança de fase. Era um recife que era assim e virou esse aqui. Olha a quantidade de peixe que tem aqui, olha a quantidade de peixe que tem aqui. Então, ele já mudou de fase. Ele não é mais considerado um recife de coral. Ele é considerado um recife de algas, que tem a biodiversidade associada completamente diferente. Tem peixes que só vão estar ali porque é o recife de coral, até porque tem o que comer, tem onde se esconder, etc. Arrasou. Há várias algas aqui, ó, não são nem palatáveis para vários peixes. Muitas são, né? Tem peixe herbívoro, muito peixe herbívoro, mas tem algas que não são nem tão palatáveis.
Então, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente quer começar o monitoramento é: qual o objetivo? O que você quer fazer com esse monitoramento? Acompanhar mudanças? Você quer ver se branqueou ou se não branqueou? Quer acompanhar peixe? Peixe? Invertebrado? Então, o seu objetivo, o seu alvo da pesquisa vai definir o seu como. Como que você... Oi? Ah, não? Desculpa. Então, o seu alvo do objetivo vai dizer como que você vai fazer esse monitoramento. Será que é por drone? Será que por drone basta? Ou será que se eu quiser só ver, ó, isso aqui foi por drone. Se eu quiser só ver se branqueou ou não branqueou, para dar uma notícia rápida para National Geographic, quero falar, 50% do meu Recife está branqueado, 50% do meu Recife raso está branqueado. Posso fazer um de drone se a água for muito transparente, né? Mas se eu quero saber as espécies de peixe que estão ali, que não estão, vai ser suficiente? Não vai. Né? Então, a gente vai ter metodologias diferentes. Às vezes a gente vai ter que entrar na água mesmo, para ver. Ou colocar, né? Agora tem os BRUVs que são remotamente operados, que vão filmar e tudo. Não sei se eu acho bom, porque aí me dispensa, né? Entrar na água. Deixa de mergulhar para o robôzinho. Então, aí tem vários métodos, a determinação, ela depende principalmente de dinheiro. Querendo ou não, não é? Da efetividade do método em relação ao seu orçamento. Você tem tanto, isso é suficiente para fazer qual metodologia? Pode fazer a mais avançada, mais cara possível, colocar 20 pessoas na água e fazer um monitoramento, mas pode, não pode? Faz outra coisa. Né? Então, tem formas da gente alcançar um objetivo com diferentes métodos e com diferentes possibilidades orçamentárias. Querendo ou não, a gente vive num país, né? Principalmente se a gente estiver falando de universidades, onde o orçamento não é dos maiores. Então, a gente tem que adaptar nossas pesquisas, nossos objetivos, enfim, para caber aí no nosso orçamento. Tem várias técnicas que vão desde satélite até técnicas que precisam do mergulhador ou do robozinho, né? E aí isso depende de custo pode subir, a escala pode subir, você pode conseguir fazer uma imagem de um lugar muito maior, monitorar um lugar muito maior. Se for com um mergulhador, você vai mapear um lugar menor, né? Mas como é que é o custo, qual é a escala que você precisa? Quer mapear todos os recifes do Brasil? Quer monitorar os recifes? Como é que você vai fazer isso? Então saiu esse artigo aqui novo, que é justamente de técnicas de amostragem para o monitoramento de recifes, que eu achei bem legal essa página. E aí a gente tem vários protocolos, que são ou não são. A gente tem vários protocolos que vão juntar metodologias que a gente vai poder aplicar nos recifes de coral para estudar. Então tem vários. Aí tem várias siglinhas diferentes. AGRA, ReefCheck, GCRMN, né? Então, o que é um protocolo? O protocolo é um conjunto de métodos. Então não é só um método. Você vai ter um conjunto de metodologias para aplicar no Recife, para monitorar diferentes coisas. E aí você vai conseguir monitorar os corais, os peixes, os invertebrados. Então, o que vai mudar ali? Espécies indicadoras, por exemplo. Tamanho mínimo a ser contabilizado. Tem um caso que é assim. No AGRA, se não me engano também, e no ReefCheck global, se iniciou com só conta para peixe, por exemplo. Você só vai contar a garupa a partir de 30 centímetros, que são indicadores, ou a partir de 40 centímetros, que são indicadores de qualidade local. Aí você mergulha num local aqui no Brasil, não tem nenhum. Você fala, pô, tá tudo ruim? Não necessariamente. Então, às vezes, a gente tem que adequar o protocolo para a região. Então, hoje mesmo, a gente conta tudo. Viu que é garupa? Porque senão a gente não vai monitorar as garupas. Mesmo que só tenha pequena. Vai deixar de contar as pequenas?
e aí não vai saber se elas desapareceram depois. É importante, mesmo pequeno, é importante. Então, às vezes, em compensação, no Indo-Pacífico, se você contar pequeno, você fica doido. Porque tem grande, tem médio e tem. Então, tudo depende também da sua região. Então, você vai ter que mudar um pouquinho, às vezes, quais são as espécies que você vai contar. No Indo-Pacífico, eles podem contar nemos, peixe palhaço. Se vier pra cá contar nemo, não vai ter. Então, às vezes, as espécies também têm que ser adaptadas, né? Então, quantos transectos, qual vai ser a área, se a gente tem recifes menores ou maiores, talvez a gente tenha que diminuir ou aumentar a área. Mas tem que fazer de uma forma que seja comparável, pra gente saber, os recifes brasileiros são assim, os do Indo-Pacífico são assim, os do Caribe são assado, né? Então, tem no mundo todo o Reef Check. Eu trouxe um videozinho de Noronha, quando a gente foi. Foi uma equipe só feminina, e ainda foi em março, no Dia das Mulheres. Massa. E aí, só o piloto do barco. Aí a gente foi pra... Olha eu. Uhum. Vai aparecer o fundo aí, né? Como a gente faz o monitoramento, então, primeiro define a área. Então, todo mundo vai seguir essa mesma área. Depois vão pessoas fazendo o monitoramento. Aí algumas vão focar em peixes, outras vão focar em invertebrados, outras vão focar em tirar fotos para a gente ter os registros, né, a cada tantos metros. Outras vão focar em lagosta. Então, ovo. E aí tem essa. E sobre o Reef Check, né? O Reef Check é um protocolo que é feito com o auxílio da comunidade local. Normalmente a gente vai nos locais onde tem o monitoramento e treina equipes locais para aquelas equipes continuarem o monitoramento, né? Então é importante ter envolvimento da comunidade local, é considerado um protocolo que utiliza a ciência cidadã. E aí tem vários locais do mundo, né? Tem Malásia, Califórnia. Califórnia mudou agora porque não tem muito coral, então agora virou de kelp, floresta de kelps. Mas aqui tem vários locais do mundo, né? Vou passar aqui rapidinho mais um pouquinho da equipe. Então, só de voluntário, e mais 184 voluntários nesses tantos anos, é um monitoramento que é feito de longo prazo, né? Então, desde 2002 tem dados consistentes até 2025. Porque até 2020 que fizeram esse apanhado, né, do que foi mais de 22 expedições. Teve gente, na pandemia fazendo trabalho, porque justamente por ter equipe local, a gente tem monitoramento em Noronha, eu não podia ir para Noronha. Mas tem a Zaira lá que é extremamente capaz de fazer o monitoramento lá. Então ela fazia o monitoramento porque ninguém podia ir para lá fazer nada. Então, também tem muita importância de ter essa equipe local. Então a gente faz metodologia para peixes, para invertebrados, para substrato, para ver se aumentou alga, aumentou coral, aumentou isso, aumentou aquilo. E para os corais, uma metodologia bem específica. Durante o processo pandêmico, né, foi percebido que alguns lugares, né, que evitou o contato humano, teve um refresco ambiental. Foi percebido isso também nos corais? Teve um problema que na pandemia teve aumento de temperatura também. Não por causa da pandemia, claro, Sim. mas porque teve El Niño. Sim. Então teve branqueamento de coral. Entendi. Talvez alguns corais tenham se recuperado mais rápido, porque não tinha impacto de turismo nem de pesca. Mas pesca, por exemplo, sim. Pesca para subsistência, você não ia poder parar de fazer, né? Você não pode tirar alimento, né, das pessoas. Entendi. Mas alguns locais provavelmente se recuperaram mais rápido, porque turismo mesmo não tinha. Aqui tem foto também, né? A gente tira fotos pra... Aqui é um exemplo. Então dá pra gente fazer aqui, olhar e fazer, tem tantos por cento de coral nessa foto e tantos por cento de alga. E vai juntando os dados. E aí a gente consegue sair assim, esse... E tem a distância da máquina para o... Isso. Aí a gente consegue, por área, né, também contabilizar. Aqui é um local que tinha bastante coral, né? Tem lugar que você vai tirar foto que é só outras coisas. Não tem tanto coral.
Aqui foi um método que a gente criou meio que para fazer rápido, né, no campo. Acho que tem que clicar aqui. Que é, a gente chama popularmente e carinhosamente de rodinho. Que é, isso sou eu, minha mão, mas tô com um relógio e tem a hora. E eu tô carregando um GPS amarrado em mim. Tô mergulhando, mas tem um GPS lá na água com a corda, assim. Então eu sei exatamente onde é que eu tô, pela hora do relógio, pela hora do GPS. Não pode enfiar o GPS na água porque perde o sinal, né? Não é nem porque não é, perde o sinal. Então tem que ficar lá em cima numa caixinha de tanque. Aí eu vou e tento rapidamente, ó, tem a medida ali, ó, parece um rodinho. Então eu vou e tento ir filmando o lugar. Vou descer, vou encostar mais, que é só o começo, tá? Então vou descer, vou tentar encostar ali o máximo possível para ver mais ou menos o tamanho das colônias. Com esse rodinho ali. Então essa aqui, ó, tinha tanto, essa aqui outra. Aí a gente vai parando o vídeo, né? E vai. Mas é um método mais rápido. Ó, essa aí tem quanto? 20 centímetros assim, uns 40 assim. Ó. Então esse é um método mais rápido. Então tem alguns livros e manuais se vocês se interessarem. Que é o Manual de Monitoramento de 2018. Que é alguns trabalhos que já foram publicados, né? Aqui é global, ó, para 2020. A gente entrou com os dados dos recifes do Brasil. Então, de 2012 até 2018, para ver como é que os recifes do Brasil estavam. Então, ele monitorou aí todos esses locais. Só para vocês terem uma ideia, aí mais ou menos, ó, vermelho aqui em Noronha. Tá vendo que desceu a porcentagem de coral? Aqui, APA Costa dos Corais, mas aqui teve um negócio, né? A área de proteção ambiental começou a ser melhor protegida e foi criada em 94. Então, provavelmente teve época que desceu, mas aqui, em teoria, subiu, né? Aqui, muita gente da comunidade, jangadeiros, etc., que auxiliou muito, são parte fundamental, assim, nas pesquisas. E aqui no sul da Bahia, que também tem uma oscilação grande, mas meio que a tendência está igual, né? De fim de começo. Em 2020, eu gosto dessa foto porque esse jangadeiro foi uma das pessoas que viu primeiro do que o órgão dos Estados Unidos, a NOAA, que faz o alerta de branqueamento de coral no mundo. Ele viu e ligou e fez: ó, gente, o coral tá branco. Era pandemia, então a gente não podia estar o tempo todo na água, mas aí ele ligou: ó, tá branco, vem ver aqui. Tava um dos maiores branqueamentos que a gente viu na área. E aí, um dia depois, saiu o anúncio da NOAA: vai ter branqueamento em massa aí na área, mas a gente já sabia. Aqui, né, em 2020, como foi feito, com uma pessoa, basicamente uma pessoa só, que foi Zaira. Aqui é um livro de monitoramento para conservação de ambientes marinhos, se vocês se interessarem, o capítulo 7, que é o capítulo de Recife de Coral, mas tem para vários outros ambientes marinhos, é bem interessante, a do CMBio saiu acho que em 2021. E a gente tem o pré-Jacques Cousteau e o pós-Jacques Cousteau para o mergulho, né? Realmente é um diferencial no mergulho a gente ter o scuba, que ele foi o criador do scuba. Então, é quem permitiu que a gente pudesse ter esse olhar mais atento às comunidades aquáticas, às comunidades marinhas. Aqui foi de drone, que a gente fez lá, tá vendo tudo branco? As colônias brancas. Também na pandemia, que a gente não podia ir pra água, então vamos botar o drone pelo menos. Mas ó, o tamanho aqui do branqueamento. E tem gente que a gente às vezes usa
sensoriamento remoto, né, imagem de satélite. Essa imagem aqui parece que a gente está meio míope, mas era assim mais ou menos na década de 70, 80, 90. E agora a gente tem uma resolução temporal, uma resolução espacial, que deixa essa imagem assim, ó. Outra coisa. Então, Antes, sem o óculos. a gente agora consegue, né, mapear áreas muito melhores, de uma forma muito melhor, né? Áreas marinhas, inclusive. E a gente consegue mapear áreas muito extensas. Quem quiser é só entrar no Google Earth, aí, que é de graça para todo mundo, e vai vendo imagem histórica. Tem um reloginho, é só ir vendo imagem histórica, assim, bem interessante. E, por último, tem um atlas dos recifes de coral do mundo, que é o Allen Coral Atlas, que fez mapeamento dos recifes de coral, em teoria, do mundo todo, mas já adianto que para vários locais daqui do Brasil não tá legal. Na Baía de Todos os Santos, inclusive, diz que a gente não tem coral. Absurdo. E para vários outros locais do Nordeste, é como se não tivesse. Ou como se fosse alga. Ou tem locais que tá dizendo que é coral, que é muito mais do que realmente é. Eu acho que é da Nova Zelândia, mas eles estão acostumados a água muito clara. E a gente tem uma coisa com essa água mais turva, que os corais aqui, eles aguentam, então aí, mas talvez não seja o melhor para mapear, porque eles mapeiam com inteligência artificial. Então aplicam para um local e vão tentando aplicar para os outros, e aqui a dinâmica é diferente. Né? Aqui, o laboratório que eu faço parte, que é o RECOL, agora tá tendo. que é na UFPA, né? Que é o Laboratório de Recifes de Corais e Mudanças Globais. A gente faz o monitoramento, aqui é um vídeo de diversão mais do que... Mas a gente faz o monitoramento também, principalmente com vídeos transectos. E vou deixar esse vídeo aqui, que é novamente do Rift Check, mas foi também de outra expedição de Noronha. Noronha é chique, né? Porque o pessoal vai com câmera, filma melhor e tal. Não precisa da gente se tremendo. Tá? Mas aqui foi da expedição de 2021. Mas as cores, né, que a gente consegue ver melhor, a quantidade de peixe que tem associado a esse ambiente. Vários invertebrados, uma grande garopa, um mero. Uns outros peixes, aves, né? Uma ilha que tem a biodiversidade riquíssima. Tubarão ali. O pessoal pescando perto de onde a gente estava mais. Caramba! Não fiquem perto quando acontecer isso. Normalmente tem um tubarãozinho perto. Ah, tá bom. Faço o que eu digo, faço o que eu faço. Então aqui, ó, aves, né, que são também bioindicadores de diversidade, normalmente elas estão ali porque tem peixe. Esse é o... Aqui teve branqueamento, né? Mas a maioria se recuperou, pelo menos são as notícias que a gente tem. Aqui, ó, bem branqueado. Tava meio assustador, assim, você olhava, era só tudo branco. Parece, alguém passou liquid paper, né? Aqui o rodinho. Esse vídeo é um pouco melhor de qualidade do que o meu, eu admito. Aqui sempre tem, né? Quando a gente sai do mar pra conversar sobre... Às vezes eu fico só olhando o coral. E aí eu não vejo o peixe que passou do lado. Aí, tinha um tubarão de 2 metros. Eu, opa! Então, as trenas que a gente usa, todo o material tem que ser adaptado, né? Pra ser usado no mar. Essa que apareceu agora é a coordenadora do Rift Check. O pessoal da Atlantis, da Wengo, que a Atlantis é quem faz quem ajuda bastante a gente lá em Noronha. E a Econoronha, da Atlantis. Mas tudo é muito custoso, né? Então a gente sempre precisa de apoio local. Seja de organizações não governamentais, seja de pessoas que estão interessadas nos produtos, né? Ou na manutenção em si do monitoramento lá.
Tipo a Econoronha Atlantis, essa arraia. A arraia sempre fica paradinha no mesmo local. E eu convido vocês a mergulharem ali no Parque Marinho da Barra, no Porto da Barra. Pode não ser igual, mas tem várias espécies que a gente viu aqui nesse vídeo que a gente pode ver lá também. Do naufrágio. Hã? Do naufrágio. Naufrágio. Mas pode ser a gente foi, ó, as meninas eram da turma ali da disciplina que eu dou lá na UFBA e a gente mergulhou no Porto da Barra mesmo e viu vários. Até tartaruga marinha, vocês viram, né? Até tartaruga tinha. Então, a gente tem locais ricos. O naufrágio É ali já gratuito. foi. Já Só foi tem que melhor. botar uma máscara. Já foi melhor. O naufrágio tá mais. Tá mais degradado aquela área ali do naufrágio. A gente foi no Porto mesmo, da areia. Sim, mas aí o contato é com... Eu tô no contato, eu tô aqui Então, hoje, cheguei de paraquedas. tem que só tentar. A gente foi sozinho. Se souber nadar, dá pra ir. Tem uma operadora de mergulho na frente, você consegue alugar máscara e nadadeira. Recomendo de nadadeira, né? Porque cansa. Mas ali começa indo pelo porto, vai fazendo a voltinha ali nas peças. Vai? Sim, o contato, sim, é como é. O contato da pessoa. Não, é com ninguém, é com você mesmo. É só, não precisa de ninguém pra ir. É raso. É. Assim, vai com alguém junto. Outra pessoa, amigo. Mas não precisa pagar. É um passeio gratuito. Ela tá perguntando se ela quer mergulhar de cilindro. Ah, de cilindro? Se você quer de cilindro. Não, uma pessoa para monitorar ela. E uma amiga, um amigo dela. Aí você... Pode ser um amigo ou uma amiga. Eu não sei, assim, ninguém que faça esse trabalho acompanhando as pessoas. Pra saber. Só se for escola de mergulho, mas aí é pra ir com cilindro. Um cilindro, isso. Tem ali na frente, tem algumas escolas de mergulho. Mas pra quem vai te acompanhando, porque você pode ir, se você souber nadar, você pode ir. Vai. Uma área, E eu sou leiga, mas uma área que eu fico fascinada é ali onde era o público português. Ali era. Onde é muito legal também é o iate, no Iate Clube, quando tá Isso. coisinha água, tá paradinha a água, muito maravilhoso pra mergulhar. Você pode mergulhar? Então, era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Alguma pergunta?